isso aqui para enfrentar Golias. E vai chegar o dia que vai aparecer o Golias na tua vida. E se você não estiver preparado no teu anonimato, no teu pasto, eu tenho uma notícia para te dizer que você não vai vencer Satanás. Glória a Deus. É uma notícia talvez triste, mas você não vai vencer Satanás, você não vai vencer as guerras ocultas que você passa, porque pelo seu anonimato você não deixou ser trabalhado por Jesus. Aleluia, Jesus. Você não deixou ser moldado. E o cenário Deus vai botar na tua frente. Golias vai aparecer para ti. Glória a Deus. E Golias, como todo mundo sabe, era um guerreiro completamente fora dos padrões de todo o exército filisteu. Era gigante. E ele aterrorizava os soldados de Israel, aqueles homens que tinham padrão de guerreiro. Como tu vê muitos crentes hoje, todo bem arrumado, todo bonitinho, fazendo obra errada, mas na hora que o pânico vem, eles são o primeiro a se esconder. E o gigante começava a gritar: não vai ter ninguém que seja compatível à minha altura para lutar comigo. Olha só, ninguém saía de dentro das tendas. Ninguém saía de dentro das tendas. Só máscara, soldados fracos, mascarados, apesar da aparência de armaduras, de ternos, como tu vê hoje em dia, fracos. E aí quem que aparece lá? Adivinha? Quem que aparece lá para salvar a pátria dos homens? Davi. Pequeno, minúsculo, rejeitado, olha só, desfavorecido ao cenário de guerra. Olha só, desfavorecido completamente dos padrões. Aleluia, Jesus. E ele, sem hesitar, ele diz: quem é esse gigante que tenta contra o exército do Deus? Ele não era nem do exército, mas que tenta ao exército do Deus vivo de Israel. E os mesmos soldados: não, ele é muito grande, Davi. Ele vai matar você, ele vai estraçalhar você. Então o gigante gritava. Aprenda uma coisa: Satanás, ele é barulhento. Ele vai te tentar te vencer no grito, na opressão, na depressão. Mas quando você deixa ser tratado no anonimato, olha só, não tem demônio que te vença. O anonimato, o pasto lá, onde vinham os ursos leões, lembram dos ursos leões? São as noites, os jejuns, as orações, para que na hora que Golias se levantar, ele vai ser o primeiro a cair. Por isso que Davi, ele já foi com convicção certa de vencer. Ele podia se levantar até 10 Golias, que ele ia vencer os 10 Golias, porque ele estava no nome do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos de Israel. Por isso que nessa noite, deixa Deus guerrear tuas guerras. Deixa Deus te forjar dentro do teu anonimato, dentro da tua casa, dentro da tua família. Para de loucura de querer fazer obra, de abrir ministério de qualquer forma. Sabe por quê? Porque vai fechar. Vai fechar. Eu vejo muitos. Eu vim de uma congregação onde que era difícil tu botar o pé no púlpito. Difícil. Tu tinha que ter mais de 20 anos. Tinha que ser um cara padronizado. Aqui eu vejo muitas congregações fechadas, pastoração. Abrindo e fechando, nego se titularizando, quebrando. Por quê? Porque eles não se deixam moldar no anonimato. Eles querem abrir obra com a família toda estrupiada, toda quebrada. Está me entendendo? Como não prega dentro de casa e quer abrir? Como é que tu vai pregar para um alcoólatra, para um drogado, se tu não está pregando nem dentro da tua casa? Aleluia. Que ministério é esse que a gente, que batalha é essa que a gente quer vencer? Como é que a gente vai vencer Golias dessa forma? Glória a Deus. Como que a gente vai vencer Golias dessa forma? Aleluia, Jesus. Aí todo mundo é frustrado, pessoas frustradas, crentes frustrados porque eles querem viver a fama, querem viver o oba-oba, querem viver de status, para que todo mundo olhe que ele está pregando. Mas Deus nessa noite, ele forja guerreiros no anonimato. Presta atenção. Ele forja homens e mulheres de Deus no oculto. Aleluia, Jesus.
no oculto, não precisa de nada não. Não precisa de nada não. Apenas tu cumprir com o teu primeiro ministério, tua família. Vir para a casa de Deus, orar, jejuar, buscar, te entregar nas madrugadas. Glória a Deus. Olha só o ministério, olha só a obra é você. Linda e maravilhosa, príncipes e princesas, reis e rainhas na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o verdadeiro obra, esse é o verdadeiro. Mas só que assim, realmente, tem guerreiros que têm um chamado, e Davi era um deles. Aleluia a Deus. Realmente, eu não posso tirar essa convicção que tem guerreiros que eles são chamados para ter oposições maiores na presença do Senhor. Mas para o Senhor todo mundo é igual, todo ministério é igual, toda obra é igual, todo chamado é igual para o Senhor. Você não é diferente. Então ergue sua cabeça nessa noite e volte mais forte essa semana que vai entrar. Aleluia. Mais crente, sabe? Com mais fogo, renovando. Começa a entender o teu ministério, começa a entender o teu chamado, começa a entender a obra de Deus na tua vida. Glória. Não espere nada de ninguém. Não Verdade. espere nada de ninguém. Vai e faça. Aleluia. Que Deus é contigo, assim como Ele foi com Davi. Verdade. Aleluia. E para finalizar a batalha que todo mundo já conhece. O interessante é que no final da batalha, além de Davi derrubar o gigante, ele corta a cabeça do gigante. Glória a Deus. Ele corta a cabeça do gigante e levanta. E diz que ali tem um Deus de Israel. Ali tem um Senhor dos exércitos. Aleluia. Quando você estiver enfrentando o diabo, ele tem que reconhecer quem você serve. Aprenda isso, quem você serve. Não é o diabo que está cirandando na tua vida e tu com medo. Com medo. Levanta ele, corta a cabeça dele e diz que quem manda é o Senhor dos exércitos, o Senhor do Deus vivo, o Deus vivo de Israel. Verdade, Deus. Entende agora como é que é a chamada? Como é o propósito? Como é o ministério? Você que já está aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos na igreja e não está entendendo o que é o verdadeiro chamado, o verdadeiro Glória a ministério. Deus. Esse é o verdadeiro chamado, o verdadeiro ministério. Entendeu como é que é? E é muito interessante. Tem ministérios, tem pessoa que Cristo levanta que não precisa nem abrir a boca, ganha mais de 10 mil almas. Olha só. Interessante, né? Tem pessoas que têm um ministério bonito, que é levantado para ser uma mãe de família excelente. Aleluia, Deus. Já tem uns que são abençoadores da obra, sem falar nada, é apenas estar de longe. Que interessante, né? E tu não vê esses camaradas, eles me parece que no anonimato, dentro da casa do Senhor. Glória a Deus. Aí tu já vê os pregadores, que esses têm que anunciar a palavra. É cada um com o seu chamado, é cada um com sua obra, sabe? É cada um com uma perspectiva diferente, mas todos seguindo ao Deus vivo de Israel. Aleluia, Deus. Que interessante, né? Que interessante a palavra do Senhor. Ele não faz decepção de pessoa em nenhum momento. Glória a Deus. Porque senão ele não tinha pegado Davi lá no anonimato, lá no início da pregação, dentro da casa dele. Ele era o último a comer na mesa. Aleluia, Jesus. Ele era o último a comer na mesa. Ele era o mais desprezado. Mas depois que ele se torna o rei de Israel. Louvado seja Deus. Eu creio que eu estou falando com reis e rainhas aqui de Israel. Aleluia, Jesus. Aleluia. Talvez para a tua família, para os vizinhos, ou até para pessoas de próprio dentro da tua congregação, teu marido, tua esposa, você não seja tratado como um rei. Mas para o Senhor dos Exércitos, aprenda uma coisa, você já tem ministério, Aleluia, Deus. a obra é você, a obra bonita
preciosa, formosa, como Ele te criou. Aleluia. Para que essa depressão, o que te aflige, igreja? Que desânimo é esse na minha congregação? Glória a Deus. Levanta-te. Porque o Senhor nessa noite Ele quer fazer algo. Ele quer dar a mão do gigante, a cabeça do gigante nas tuas mãos. Aleluia. Ele quer te resgatar e tirar tudo aquilo que te aflige. Mas aprenda uma coisa. Aprenda a viver no meu anonimato. Aleluia a Deus.